movimento Eu Visto Bem é um negócio de economia circular e impacto socioambiental positivo. Criam soluções para embalagens, moda, uniformes, brindes, eventos e qualquer outro produto costurado com tecidos reciclados de garrafa PET. Imagine que para cada metro de tecido, 8 garrafas PET são retiradas do meio ambiente. Além disso, o negócio usa mão de obra especial, detentas e ex-detentas, gerando renda e empregabilidade para mulheres que buscam uma segunda chance na sociedade por meio do trabalho. Eles são uma empresa lixo zero, não gera resíduos para o meio ambiente e 100% feminina. Como sempre falam, abre aspas, nossos produtos são perfeitos porque curam e fazem o bem para a sociedade e para o planeta. Nosso índice de sucesso é alto. 87% das mulheres que trabalham conosco não voltam a cometer delitos, além de termos a satisfação de já termos profissionalizado mais de 300 detentas e ex-detentas. Para contar um pouco mais sobre esse movimento e negócio, está aqui comigo Roberta Negrini, pernambucana, ex-executiva de empresas como Natura, Avon, Sony e fundadora da marca socioambiental Joaquina Brasil e do movimento Eu Visto Bem. Obrigada, Rô, por estar aqui conosco. Eu queria já emendar nas minhas perguntas e depois te deixar livre para que você possa responder. Queria saber por que você se aproximou do capitalismo consciente e, obviamente, a segunda pergunta, e eu sempre faço uma pergunta ligada à melhor prática que você tem em execução na empresa, mas a sua empresa é a própria prática, né? Eu queria que você me contasse um pouco mais sobre ela e como é que a pandemia afetou essa prática e se eventualmente afetou mesmo. Ai, Dani, super prazer estar aqui com você, né? Obviamente com as pessoas que estão escutando a gente, porque sem sombra de dúvida tem interesse nesse tema. E eu falo que eu sou uma ativista, né? Então, ativista das minhas causas pessoais, do negócio, com impacto. Então, é sempre uma oportunidade muito relevante e muito satisfatória poder contar um pouquinho mais sobre a nossa história. Bom, eu vou, acho que, contar um pouco sobre mim antes de mais nada, porque a minha vida e o meu negócio, eles são muito entrelaçados, eu não consigo falar dele sem falar um pouquinho de mim. Eu sempre fui executiva de empresas, como você citou, multinacionais, carreiras tradicionais, daquelas que a gente acha que no final da jornada tem um potinho de ouro e a gente vai ser feliz, né? Mas eu acho que eu sempre fui muito ligada com essas práticas do capitalismo, ou de um consumo mais consciente, ou pensando no meio ambiente, como o impacto disso era relevante para a gente, para a natureza, para o planeta. Mas, acima de tudo, eu sempre muito ligada às pessoas. Eu lembro algumas situações, por exemplo, quando eu era gerente de vendas da Natura, eu entrava nas casas de algumas consultoras na época que não tinha nada, assim, não tinha... Às vezes ela estava... Aquele livrinho era por oportunidade de mudar de vida, e aquilo me dava um entusiasmo, né? Como é que eu podia, de alguma forma, com algumas palavras, com alguns incentivos, poder transformar a vida daquela mulher. Muitas vezes eu saía de lá, ligava para uma loja de imóveis, mandava entregar uma mesa. Então, eu sempre fui muito ligada nessas histórias, mas entendi também que o assistencialismo, ele não colabora, né, com a transformação das pessoas, da nossa economia, dos negócios. Então, acho que em um dado momento, depois de ter conquistado alguns títulos, aí, algumas cadeiras relevantes como executiva, comecei a sentir um vazio muito grande e era muito óbvio que faltava algo muito mais especial na minha vida. E de uma atitude super emocional, né, ou passional, eu pedi demissão sem ter outra alternativa, sem pensar no que queria fazer, e me dei o luxo de passar um meio sabático para entender o que eu queria da vida. Foi, acho que um ano depois que meu último filho, né, o Vincenzo, nasceu. Hoje ele está com 9 anos, então ele estava com um aninho. E obviamente que esse mês é super difícil para mim. Eu sou realmente uma workaholic. Eu sou ligada a 220 o tempo inteiro. Eu sou muito passional mesmo naquilo. Eu coloco alma, amor, todos os projetos da minha vida. Eu acho que eu coloquei muito da minha personalidade em cada um deles. Aí eu lembro que nesses 30 dias o meu marido estava trabalhando num projeto que envolvia a indústria da moda. E eu, né, muito ligadona, deixa eu te ajudar, deixa eu fazer alguma coisa, eu tô meio surtando aqui, só falo sobre a Ana Maria Braga agora, e estava meio numa fase, eu preciso decidir o que eu quero. E aí eu lembro, essa é uma cena que é muito clara assim, na minha cabeça.
Eu lembro quando eu vi uma planilha que falava que essa empresa X que ele estava trabalhando comprava uma lingerie a 37 centavos de dólar e vendia, acho que 160, 150 reais. Um negócio estúpido, assim, de marcar. Coisa que eu não estava acostumada em nenhuma das indústrias que eu tinha passado, né? E aí eu comecei a me despertar, putz, esse negócio é um business muito, né, muito rentável e tal. Ainda não sabia o que eu queria fazer e fui ler sobre a indústria, né, sobre a moda, como funcionava. E acabei chegando no momento que eu falei, eu não posso mais ler e nem assistir nada, porque senão eu vou sair pelado na rua, porque esse negócio ele é muito destrutivo, né? Tanto sobre a ótica social quanto ambiental. A indústria na moda, não existe, obviamente, um modelo formal de você comunicar isso, porque há muitas formas de você enxergar. Mas alguns especialistas apontam a indústria como a segunda mais poluente do planeta, né? A cada 1 segundo no mundo, um caminhão de resíduos é despejado em alguma parte e ela é altamente poluente. Quando a gente pensa que muitos desses resíduos eles são materiais sintéticos, né? Hoje o poliéster ele domina a indústria. E quando a gente fala dos microplásticos dos oceanos, muitos vêm das nossas roupas, né? De lavar, de passar a mão. Então, esse era um ponto que ficou muito claro para mim. Mas como a indústria ela era desumana na cadeia. A gente tem, né, figuras extremamente relevantes, milionárias na indústria, geralmente homens, né? São pouquíssimas mulheres que estão no comando da indústria. E a cadeia inteira completamente explorada, né? Então, a gente tem hoje Bangladesh, a gente tem a própria China, a gente tem cidades que fomentam essa indústria, países que fomentam essa indústria para que ela seja cada vez mais produtiva, mas enriquecendo apenas a ponta, né? A distribuição gigante. A gente tem vários cases. Depois a gente pode até fazer um outro capítulo, caso você queira, falando especificamente sobre essa indústria, que eu acabei me especializando muito por leitura mesmo, por procurar entender a realidade, porque tem muitas ilusões também no meio desse cenário inteiro. Então, eu acho que eu consigo separar o que é real do que não é. O que é real ela destrói o meio ambiente. Até porque muitos dos insumos não vêm de recursos renováveis, né? Quando a gente fala do que não é produzido no laboratório. E, por outro lado, é a indústria que ainda emprega muito, acho que a mais emprega em regime de escravidão ou sem escravidão, emprega muitas crianças, e principalmente a cadeia ela é composta por 90% feminina quando você fala da produção, mas quando você fala da liderança, ela é repleta de homens, né? Então, já tem uma desigualdade muito grande aí nessa cadeia. E eu comecei a me interessar muito por isso e começava a me questionar, será que não existe um modelo de negócio que seja capaz de entregar o que o consumidor quer, né? Que é moda, beleza, enfim, autoestima, mas que à medida que ela crescesse, ela pudesse também impactar, né, positivamente meio ambiente e pessoas. Eu sempre falo do positivamente porque eu acho que tem um conceito talvez um pouco equivocado das pessoas quando a gente fala de impacto, né? Porque isso para qualquer segmento. Existem as empresas que impactam negativamente, aquelas que são neutras, né? E as que impactam positivamente, né? Então, ser neutra eu acho que é como mínimo uma obrigação, né? Você não impactar, não entendo como existem empresas ainda que impactam negativamente, mas existem. Então, eu sempre quis criar um modelo que pudesse impactar positivamente, pudesse transformar planeta e sociedade. E, óbvio, né, saí buscando milhões de situações e encontrei que resíduos era uma fartura para a indústria. Existe muito, estima-se que 25% de todo o tecido que é produzido no mundo, que logo são quase 500 trilhões de toneladas por ano, eles viram resíduos. Então, ou seja, por que não usar essa matéria-prima? Ainda muito sem conhecimento de moda, né? Eu lembro que as estilistas começaram a trabalhar comigo e falavam que eu era louca, porque o tecido tem que cortar da maneira certa, com o fio não sei aonde. Eu falei, gente, não existe isso. Vamos pensar diferente, vamos pensar de uma forma que a gente consiga usar esse resíduo. E aí nasceu a primeira marca, que era uma marca de varejo chamada Joaquina Brasil. E ela, sim, era B2C, era específica para o consumidor final. E quando a gente começou a produzir um volume um pouquinho maior, eu me deparei com a necessidade de ter que produzir numa oficina de costura. E o primeiro impacto que eu tive, e a gente não precisa ir para Bangladesh, por exemplo, basta ir aqui no Brás, do lado de casa, né? Hoje eu sou pernambucana, mas moro em São Paulo, e eu me deparei com uma oficina que o gestor era um
brasileiro, mas que acho que 100% das pessoas que estavam ali, mulheres, eram imigrantes, peruanas, bolivianas, colombianas, venezuelanas, e era gigante. Ele falava com muito orgulho sobre a produtividade dela, que elas trabalhavam não sei quantas horas por dia, que moravam no próprio emprego. E aí eu lembro que algumas crianças estavam amarradinhas no pé da máquina, né? Porque como elas moram e trabalham no mesmo ambiente, as crianças não podiam atrapalhar a jornada de trabalho. E eu lembro que eu estava com meu filho aí com 1 aninho, aquilo me deu uma dor no coração, assim, gigantesca. Eu desci uma escadinha super estreita, escura, e eu falava, eu não quero colocar R$1 do que eu tenho numa indústria dessa, tipo, não quero. Cheguei, tipo, certa de que eu não queria mais trabalhar nesse segmento. Tipo, meu sonho aí de mudar, ele é irreal, não é possível. E aí, como eu acredito muito em sincronicidade, eu acho que o universo, ele te leva para o lugar certo, para a hora certa, principalmente quando você está aberta, né, a escutar. E eu esbarrei mesmo, com uma pessoa que eu tinha feito um projeto no passado, lá na Rocinha, que era do Afro Reggae. Ele estava aqui em São Paulo, ele é do Rio, estava aqui em São Paulo, para implementar um projeto chamado Segunda Chance, que era a oportunidade para egressos do sistema prisional ter uma oportunidade de trabalho para que assim pudessem mudar de vida. Eu achei aquilo magnífico, né? Nossa! E fui para conhecer sem nenhuma pretensão. Chegando nesse lugar, que era lá na Liberdade, tinha uma mulher que chorava, Dani, copiosamente, assim, porque ela tinha saído de liberdade e tinha 7 filhos. E o juiz tinha determinado que para ela reaver a guarda dessas crianças, ela tinha que ter um endereço fixo e um emprego CLT. E ela estava lá pedindo esse emprego, né? E aí eu vou colocar um dado, a empregabilidade de mulheres egressas do sistema prisional não chega a 2%, né? É como CLT, né? Registrar. Tem os bicos disso, aí manicure, aquilo, e aí o próprio sistema mesmo que empurra para a marginalidade, porque as portas geralmente estão fechadas. E eu vendo aquilo, eu falei, moça, você sabe costurar? E ela falou, não. Você quer aprender? Ela falou, quero. E eu saí daquele dia com aquela mulher comigo e não sabia como fazer aquilo, porque eu também não sei costurar. Mas achamos algumas alternativas. Uma delas era contratar uma costureira já profissional para ajudar, enfim. E dali, meio que por osmose, né? Meio que sem estar no business plan, sem ter pensado sobre isso, mas com uma vocação gigante de fazer com que o nosso negócio pudesse transformar a vida das pessoas, né? E tinha uma analogia muito interessante, que era a matéria-prima, que são os tecidos, eram descartes, ou seja, as pessoas não queriam aquilo, e essas mulheres, né, de uma certa forma também, elas estavam descartadas ou invisíveis na sociedade, uma vez que a gente não consegue acolhê-las ou dar uma segunda chance, uma oportunidade de transformar vidas. Então, ali surgiu, né, o nosso negócio. A marca, ela chegou a ter 5 lojas, mas era muito de nicho, etc. E, no final das contas, o que a gente queria, eu, principalmente, né, as meninas que me acompanham até hoje, estão comigo, e que fizeram esse negócio acontecer, a gente queria era o impacto. O que dava tesão, literalmente, era o impacto. A gente tinha uma fila de muita gente querendo trabalhar, e eu com um business planzinho debaixo do braço, indo para os investidores, falando, olha, eu preciso abrir 60 lojas para poder conseguir empregar uma quantidade de gente relevante. Mas é óbvio que não era aquilo, a moda no final, a ponta, não era o que me interessava. Eu queria fazer um negócio que pudesse impactar. E aí, como falou em sincronicidade, eu acho que as coisas vão te levando para alguns lugares. E a marca literalmente faliu, né? Eu fiquei endividadíssima, eu entendi o que é ser empreendedor no Brasil, porque você ter 5 lojas, né, um monte de funcionários eu já tinha, no meio da crise, e eu tentando, resiliência, e vai debaixo do braço, corda, tal. Até que, em um certo momento, eu falei, gente, eu consegui criar um modelo de negócio que ele pode ser encaixado em vários outros negócios. Por que eu tenho que ter o meu próprio negócio, a minha própria marca? Eu não levar essa solução, né, até para impulsionar a indústria a mudar. E aí a gente pivotou essa operação, 2 anos e meio atrás, mais ou menos, para um modelo B2B, que é o movimento Eu Visto Bem, e a gente fala de movimento porque a gente quer que as pessoas, né, façam parte, pessoa física, pessoa jurídica, a sociedade, que eles enxerguem isso que a gente faz. Então, hoje, o movimento, ele trabalha com o que a gente chama de costurado, a gente faz qualquer coisa que seja
com matéria-prima tecido e passa por uma máquina de costura. Eu me considero uma agência, né, full service, que a gente faz desde o desenvolvimento de produto e faz isso com muita maestria, eu acho que é o nosso ponto forte, muita criatividade, muito bom gosto. E a gente saiu um pouco da história de trabalhar só com resíduo, ainda trabalhamos muito com resíduos, mas a gente conseguiu trazer para o nosso negócio uma matéria-prima que também impacta positivamente, né, uma economia circular, que é a criação de tecidos, desenvolvimento de tecidos a partir da garrafa PET. Como eu falei lá no começo, que o tecido muitas vezes pode ser sintético, que ele é o poliéster. A garrafa PET, ele é um plástico que vira um polímero, esse polímero vira um fio que tece um tecido novo. Né? Então, a gente hoje... E só uma curiosidade, eu particularmente acho que os tecidos que a gente trabalha são mais bonitos do que os tecidos tradicionais. Eles são realmente muito bonitos, toques interessantes, cores magníficas. E a gente consegue dar essas soluções para as empresas, que eu costumo falar, às vezes, uma empresa grande que não tem como core a moda ou costura, se olhar um pouco para dentro, entende o quanto de tecido ela gira por ano, né? Desde os uniformes, as embalagens, aos brindes, as sacolinhas do evento. Então, toda a empresa por si só tem, né, dentro do seu dia a dia, uma quantidade grande de produtos que são feitos com tecido. Então, por que não a gente levar essa proposta de impactar positivamente natureza, né, meio ambiente e pessoas para dentro do DNA dessas empresas, né? E começar a fomentar mesmo, fazer as pessoas pensarem, nossa, por que eu continuo comprando uma eco bag do evento lá da China? Por que o meu uniforme, que tem um impacto gigantesco, inclusive no descarte, né? Porque as pessoas descartam, como descartam esses uniformes? Né? Lembrando que as pessoas são corresponsáveis pela lei de resíduos sólidos quando você descarta um uniforme está em algum outro lugar. Né? Por que as pessoas continuam ainda usando a sacolinha de craft, achando que faz bem para o planeta porque é papel e não é plástico? Né? Por que não dar soluções de economia circular, entregar sacolinhas que são de tecidos? E aí surgiu, né, o Movimento Eu Visto Bem com essa proposta de quanto mais crescemos economicamente, mais impacto positivo a gente gera. Né? Esse é nosso lema, é nossa missão de vida. E eu costumo falar, Dani, que algumas pessoas já ouviram muito essa frase, que eu gosto mesmo, porque ela, para mim, ela me representa. Eu falo que eu tive 2 momentos muito importantes na minha vida, né? O meu nascimento, que ele é meio óbvio, e o dia que eu encontrei o meu propósito, porque isso, de fato, transformou minha vida. Hoje eu sou uma pessoa muito mais feliz, realizada, eu tenho, sei lá, um otimismo muito maior do que ficar olhando só as coisas que são ruins. Eu acho que mudou completamente a minha vida, saber que o que eu faço, de alguma forma, está fazendo bem para algumas pessoas. E aí, eu acho que eu saí ligando o play e contando essa história, esqueci de falar algumas coisas muito relevantes. No meio desse caminho, a gente entendeu que impactar essas mulheres apenas quando elas ganham liberdade nos tira também a oportunidade de profissionalizá-las de uma maneira mais eficiente e começar a impactar o mindset mesmo delas antes mesmo dessa saída, porque é o momento mais difícil, né? É quando elas ganham liberdade. E aí eu comecei a ter muito desejo, muita vontade de começar a atuar dentro da penitenciária. Não sabia, não tenho nenhuma ligação com o governo, não conheço absolutamente nada do negócio que está por trás, né, dos presídios, mas descobri que existia um órgão que regulamentava os trabalhos dentro do presídio e fui lá tentar encontrar a pessoa. Óbvio que ninguém me recebeu, né, não foi não fácil. Eu lembro que eu fiquei com uma plaquinha, era ali perto da GV, fiquei com uma plaquinha embaixo pedindo para o diretor me receber. Um dia, 2 dias, no segundo dia, eu acho que ele ficou incomodado, pediu para eu subir. E aí, assim como eu estou fazendo agora, eu liguei um play para ele, eu contei tanta coisa, que ele falou para mim assim, eu não tenho como dizer não para você. Então, me fala como é que você quer atuar, o que é que você quer fazer. Me indicou uma penitenciária que seria mais adequada no negócio. E aí a gente começou a atuar dentro do presídio do Butantã, né? E aí o nosso trabalho, ele não é só a questão da profissionalização, a gente tem toda a questão da educação com as meninas, postura no trabalho, educação financeira, tem um trabalho de terapias que trabalham muito a autoestima, e aí quando elas ganham liberdade, elas são empregadas aqui fora, né? Ou pelo nosso núcleo, que continua também empregando egressas, ou por algum parceiro que se interessa pelo nosso negócio.
E aí alguns dados, porque quando a gente fala dessas mulheres, existe muitas opiniões a respeito. As pessoas que entendem já de cara o quanto isso é relevante, e outras falam, nossa, por que trabalhar com mão de obra prisional? E aí eu vou trazer alguns aspectos, só para fazer pensar diferente, alguém que, no primeiro momento, achou um pouco estranho. Eu diria que 90%, na verdade 87% das mulheres que estão encarceradas, elas foram encarceradas por algum crime passional. E quando eu falo em passionalidade, estou falando de mulheres que entregaram pelo filho, na verdade o problema era do filho, e elas, por amor, por doação, se colocaram no lugar dele, pelos companheiros. Muitas dessas mulheres, elas foram presas furtando leite, fraldas, e que, quando elas são presas em flagrante, muitas vezes dão mão direto para a delegacia, que vão para a penitenciária, muitas esperam de 3 a 4 anos de julgamento, muitas vezes são até absolvidas depois disso, mas 3, 4 anos elas estão ali. E o mais interessante, né, de tudo, essas pessoas, que a ótica que eu tenho, o olhar que eu tenho sobre isso, quando a gente separa uma mulher dos filhos, que em média são 4, a gente está tirando muitas vezes a oportunidade desse filho, ou desses filhos, terem um único elo de amor para transformar suas vidas, ou enfim, pensarem em uma forma diferente de sobrevivência. E por crimes que são muito, mas muito, extremamente leves, né? Não tem periculosidade. Poderia ter penas alternativas, como existe em outros países, né? Muito mais educativas do que encarcerar uma mulher por 3, 4, 5 anos. Essas mulheres, quando ganham liberdade, como eu falei, elas têm a vida completamente dilacerada, tem um X nas costas, porque elas pagaram pelo delito, né? Pelo crime, mas a sociedade não perdoa. A gente está empurrando essa mulher para o crime, quando muitas vezes ela não era criminosa, porque é a única alternativa que ela tem. E quando a gente pensa no nosso sistema prisional, a gente está falando de um sistema que ele é completamente antagônico com a história de ressocialização. Ele é extremamente punitivo, muitas vezes sem clareza, ou diria, rouba a dignidade de qualquer ser humano. Uma mulher, por exemplo, ela menstrua. Muitas das penitenciárias brasileiras não entregam absorvente. Elas recebem um pão por dia e elas escolhem se ela quer usar o miolo do pão como absorvente ou comer o pão. Né? Muitas delas não recebem visitas, né? 70% quase não recebem visita durante toda a fase de encarceramento. É a realidade só feminina, né? O presídio masculino, ele é a antítese disso. A gente está falando de mulheres que não têm oportunidade, porque muitas vezes vieram, né, de uma situação mais vulnerável, ou seja, não tem profissão. E se a gente não faz algo por elas, né, se a sociedade não enxerga isso como um motor que transforma a sociedade, a gente cria simplesmente um círculo vicioso. Elas vão voltar a cometer delito e aí vai. A gente tem hoje uma superpopulação encarcerada, cresceu mais de 600% nos últimos 5 anos. A gente tem presídios, por exemplo, como de Porto Alegre, que tem 600 mulheres para um banheiro, né? Então, isso é desumano, não tem dignidade, não tem como você sair digno de um lugar como esse. E essa foi uma causa que me fez olhar como é minha missão de vida. E hoje a gente faz, né, voltando para o movimento, hoje a gente faz todos os nossos costurados pelas mãos dessas mulheres encarceradas ou, né, egressas, e a gente consegue contar uma história através de um produto de impacto positivo. Então, eu acho que, como você falou, nós já nascemos, né, com esse vínculo muito forte com as raízes do capitalismo. Meu primeiro contato com o capitalismo tem uns 3 ou 4 anos atrás, quando eu estava começando a buscar conteúdo e literatura que pudesse me dar base sobre o que eu queria fazer da minha vida mesmo. E encontrei o capitalismo, comecei a ler todos os livros a respeito, me identifiquei muito, falei, gente, eu podia ter escrito esse livro, porque faz muito parte de mim. E aí eu lembro que o primeiro contato foi com você, né, que a gente já teve aí uma... Não, minto, foi isso mesmo, você conheceu a loja lá no Itaim, a primeira loja que a gente teve lá no Itaim, e foi, assim, uma relação super bonita, porque, cara, a gente já viu que há muita sinergia. Eu fiz questão, né, de fazer parte, faço questão de divulgar o capitalismo o tempo inteiro, porque se as empresas conhecessem, sei lá, 10 ou 15% das métricas ou da forma como o capitalismo fomenta negócios com impacto, a gente teria um mundo muito melhor. Então, você me perguntou também, né, sobre a pandemia.
E eu vou te contar que no primeiro momento da pandemia foi péssimo, porque a gente teve que fechar toda a operação do presídio. E eu chorei por uns 15 dias, porque eu falei, gente, eu já fali, eu já desfali, eu já morri, eu já pivotei. Não é possível que vai ser um vírus que vai me destruir agora e eu não tenho o que fazer. E aí eu saí articulando, né, com todo o meu network, que nem uma louca, uma maluca. Falei, gente, eu não posso fechar a operação, não posso demitir as meninas, eu não posso. Eu tenho mulheres hoje dentro do presídio que pagam a faculdade dos filhos, né? E só dando um ponto importante, todas essas mulheres que estão no presídio, elas são remuneradas exatamente iguais às mulheres aqui fora. Então, não é um trabalho que é só para remissão de pena, elas recebem um salário, elas recebem R$ 1.380, se não me falha a memória, pelo trabalho, que são 6 horas diárias, e muitas pagam faculdade, escola, né? Elas precisam dessa renda, elas já estão, né? Não posso tirar isso delas agora. E a gente começou a fomentar um trabalho que era sem fins lucrativos, mas eu queria manter a operação para não fechar, para fazer máscaras, que o grande mote era uma mulher vulnerável fazendo uma máscara para outra mulher vulnerável. Essas máscaras foram aprovadas pelo Einstein, foram as únicas máscaras de tecido aprovadas pelo Einstein, e a gente criou um pool de empresas conscientes, né? O Grupo Gaia, a Dínamo, a gente, e a ideia era trazer recursos para que a gente pudesse fabricar, né, essas máscaras e doar para comunidades que não poderiam comprar uma máscara de qualidade. E a coisa mais linda dessa história é que a gente não só não demitiu ninguém, como contratou mais 35 mulheres. Então, a gente cresceu durante a pandemia, né, sobrevivemos, voltamos aí a fazer os nossos costurados desde setembro, outubro do ano passado, e hoje aí eu consigo falar que a gente sobreviveu, né? Achamos formas alternativas de fazer negócio, estamos vivos de pé e com uma fome, uma vontade gigante de levar esse movimento para mais pessoas, para mais empresas, né? E mudar um pouquinho a forma como as pessoas pensam recurso natural, né? Tecido e mão de obra. Incrível, Dani. Incrível, incrível. Eu sempre gosto muito de ouvir você falar, porque você sempre dá o entorno todo e a gente consegue compreender não só a sua paixão, mas, obviamente, todo o seu modelo de negócios e o impacto que você gera. Queria agradecer profundamente pela sua presença. Você foi uma das primeiras associadas que a gente teve lá no comecinho de 2018. A gente carrega a marca no peito e eu carrego a bolsa que eu comprei lá na loja do Itaim até hoje, linda de morrer. Obviamente, acompanhamos todo o desenvolvimento do seu projeto da máscara, apoiamos, me lembro perfeitamente disso. Estaremos sempre aqui para acolhê-la enquanto negócio, empreendedora e empreendedora de impacto que você é. Muito obrigada pela sua entrevista, eu tenho certeza que ela vai ser um sucesso entre todos os associados. Super obrigada, Dani. Vou deixar aqui uma dica. O Hugo, do Capitalismo, me deu uma dica de um livro chamado Empresas que Curam. E para quem está buscando aí como fazer do seu negócio algo que de fato transforme vidas, leiam esse livro. Ele é muito interessante. É verdade, o último do professor. Isso mesmo. O último do professor Raj tem lá no Instituto para quem quiser e, de fato, é uma excelente recomendação. Um beijo, Rô, muito obrigada. Beijo grande. Beijo, pessoal.